Isso aqui não é boteco. A frase foi dita em tom de deboche, alta o suficiente para que algumas mesas ao redor ouvissem. O gerente cruzou os braços, olhou de cima a baixo para o homem negro sentado sozinho e riu, como quem já tinha decidido quem aquela pessoa era antes mesmo de ouvir o pedido. O homem não respondeu. Segurava o cardápio com calma, lendo cada linha como se estivesse em casa. Aquela tranquilidade irritou ainda mais o gerente. Para ele, aquilo era provocação. Para os outros clientes, era constrangimento. Alguns abaixaram a cabeça, outros fingiram não ver. Ninguém interveio. O gerente continuou. Disse que aquele restaurante não era lugar para quem não entende de gastronomia, que ali não se pedia qualquer coisa, que talvez fosse melhor o homem procurar um boteco da esquina. O tom era de humilhação calculada, como se quisesse expulsá-lo sem precisar pedir. O homem respirou fundo. Ele já tinha ouvido aquilo antes, muitas vezes, em muitos lugares diferentes. A diferença é que, dessa vez, o gerente não fazia ideia de com quem estava falando. Não sabia que aquele cliente simples tinha o poder de mudar destinos, que uma única opinião dele poderia lotar ou esvaziar um restaurante por anos. A maioria das pessoas ali não sabia, mas em poucas horas toda a cidade saberia. O gerente achava que tinha controle da situação. Achava que estava protegendo a imagem do restaurante. O que ele não imaginava é que estava prestes a colocar o próprio negócio nas mãos da pessoa que acabara de humilhar. E agora restava uma escolha: vingança imediata, ou uma lição que ecoaria muito além daquela mesa. Antes de continuar essa história, me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo agora? Quero saber até onde essas histórias chegam. E se você acredita que respeito não deveria depender de aparência, já se inscreve no canal, porque o que acontece a seguir vai fazer muita gente repensar a forma como trata quem está à sua frente. O homem negro entrou no restaurante sem pressa, observando cada detalhe como quem já aprendeu a ler ambientes antes mesmo de abrir o cardápio. Sentou-se sozinho, escolheu uma mesa comum, longe da vitrine e sem pedir privilégios. Era exatamente assim que gostava de começar suas visitas. Invisível, misturado, tratado como qualquer outro cliente que chegava ali apenas para comer. Antes mesmo de o garçom se aproximar, o gerente surgiu com um sorriso torto, desses que não chegam aos olhos. Olhou de cima a baixo, avaliou as roupas simples, o jeito calmo, o silêncio. Sem perguntar nome, sem oferecer boas-vindas, soltou a frase como quem marca território. Isso aqui não é boteco. Se for só para ficar lendo cardápio, tem lugar mais barato ali na esquina. Alguns clientes ouviram e fingiram não ouvir. Outros abaixaram a cabeça, constrangidos. O homem negro não reagiu. Continuou lendo, passou a página, respirou fundo. Aquela não era a primeira vez que via esse tipo de tratamento e, infelizmente, sabia que não seria a última. A diferença é que ali ele tinha algo que o gerente desconhecia. O garçom se aproximou sem saber o que fazer. O gerente ficou por perto, braços cruzados, como se esperasse uma reação explosiva para justificar uma expulsão. Mas o homem apenas pediu água, agradeceu com educação e perguntou com voz baixa qual prato o restaurante mais se orgulhava de servir. Enquanto o gerente revirava os olhos, o homem pensava se aquele lugar merecia mesmo ser avaliado. Você, no lugar dele, teria ido embora naquele momento ou teria ficado para entender até onde aquela humilhação iria? Deixe nos comentários o que você faria. O homem negro seguiu lendo o cardápio com calma, mesmo após a frase atravessada do gerente. Cada linha parecia um teste de paciência. Não era só sobre comida, era sobre como aquele lugar tratava quem entrava sem status visível. Ele fechou o cardápio devagar e pediu água, observando se o desprezo continuaria. Você acha que o respeito muda quando o cliente parece importante? O garçom trouxe a água sem olhar nos olhos.
O gerente, inquieto, cochichava perto do caixa, apontando discretamente para a mesa. O homem percebeu tudo: os olhares, o julgamento, a pressa em se livrar dele. Ainda assim, manteve o tom sereno. Pediu um prato simples, o mais barato, para sentir o tempero e o atendimento sem maquiagem. Enquanto esperava, ouviu risadas baixas vindo do balcão. Comentários sobre gente que não combina com o ambiente. Ele respirou fundo. Quantas pessoas já tinham passado por ali e engolido a humilhação junto com a comida? Quantas nunca voltaram? Comente aí. Você já deixou de frequentar um lugar por causa do atendimento? O prato chegou frio. Não era erro de cozinha, era descaso. O homem provou, anotou mentalmente e chamou o garçom para tirar uma dúvida sobre os ingredientes. A resposta veio seca, apressada. Ele agradeceu, pagou a conta sem reclamar e pediu para falar com o dono. O gerente tentou barrar. Ele não está, disse o gerente rindo. O homem respondeu apenas: então avise que alguém que decide destinos passou por aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. O gerente engoliu seco. O que você faria no lugar dele? Insistiria ou ouviria? O homem negro respirou fundo e continuou lendo o cardápio como se nada tivesse acontecido. Por dentro, avaliava não apenas os pratos, mas o ambiente, os olhares, os cochichos. Ele sabia que aquele tipo de tratamento dizia muito mais sobre o restaurante do que qualquer tempero. Você acha que o jeito como um lugar trata um cliente revela quem ele realmente é? O gerente, incomodado com o silêncio, voltou à mesa e fez questão de reforçar a humilhação. Disse que ali as pessoas sabiam se portar, que aquele não era lugar para curiosos. Alguns clientes riram sem graça, outros desviaram o olhar. O homem anotou mentalmente cada detalhe, cada palavra, cada gesto, até onde vai a arrogância quando ninguém imagina estar sendo avaliado. O garçom, visivelmente constrangido, tentou intervir oferecendo água e explicando o prato do dia. O gerente o cortou na frente de todos, como se estivesse marcando território. Aquele pequeno abuso de poder dizia tanto quanto a humilhação inicial. Você já presenciou alguém sendo maltratado só porque parecia não pertencer ao lugar? O homem então fez algo inesperado. Pediu para falar com o dono. Não gritou, não ameaçou, não revelou quem era. Apenas disse que queria dar uma sugestão importante antes de decidir se ficaria. O gerente riu, achando que era mais uma tentativa inútil de chamar atenção. Às vezes, o silêncio é mais perigoso do que um escândalo, não acha? Enquanto aguardava, o homem pensava no impacto que suas palavras poderiam ter. Um texto, uma avaliação, um comentário público poderia destruir o restaurante em poucas horas, mas também poderia transformá-lo. A decisão que ele tomaria ali mudaria o destino daquele negócio e talvez a consciência de muita gente. O que você faria no lugar dele? O dono do restaurante desce apressado do escritório quando é avisado que há um problema no salão. Ele chega sorrindo, tentando entender a confusão, e encontra o homem negro ainda sentado, calmo, com o cardápio fechado. O gerente começa a falar por cima, tentando justificar a situação, dizendo que estava apenas mantendo o padrão da casa. O silêncio do cliente pesa mais do que qualquer discussão. O homem então se levanta devagar e pede para falar em particular. Sem levantar a voz, explica que veio ali para viver a experiência completa, do atendimento ao prato final. Diz que não pediu privilégios, apenas respeito. O dono estranha a postura firme, a escolha cuidadosa das palavras, e começa a perceber que aquele cliente não era alguém comum. Você já sentiu quando algo muda o clima de um lugar inteiro? O gerente tenta interromper, mas o dono pede que ele espere. Pela primeira vez, alguém manda aquele gerente calar a boca. O homem negro então revela que avalia restaurantes há anos, que sua palavra decide o sucesso ou a queda de muitos negócios na cidade. Não mostra crachá, não cita números, apenas diz:
As pessoas confiam no que eu escrevo. O dono empalidece. Ele lembra de críticas recentes que destruíram concorrentes e entende o tamanho do erro que pode estar diante dele. Pede desculpas imediatas. Diz que aquilo não representa os valores do restaurante. Mas o homem responde que valores não estão no quadro da parede, estão nas atitudes diárias. Você concorda que cultura se prova no detalhe? Antes de sair, o homem diz que ainda não decidiu o que fará. Pode publicar tudo o que viveu ali, ou pode transformar aquilo em um alerta silencioso. Ele pede apenas mais uma coisa: observar como o restaurante reage quando ninguém sabe que está sendo observado. O dono engole seco, sabendo que aquela decisão não estava mais sob seu controle. O homem negro pediu a palavra uma última vez. Disse que não iria expor o restaurante de forma sensacionalista, nem incentivar ataques nas redes. Explicou que sua crítica seria dura, mas justa, focada menos nos pratos e mais na experiência humana. Perguntou aos presentes se comida boa compensava a humilhação e deixou a pergunta no ar para quem assistia. Você voltaria a um lugar onde foi tratado com desprezo? O dono respirou fundo e concordou. Disse que sempre acreditou que o sucesso vinha da cozinha, mas nunca tinha parado para observar o salão com atenção. Admitiu que havia delegado demais e escutado de menos. Naquele momento, prometeu mudanças reais, não para salvar a reputação, mas porque entendeu que respeito não é detalhe. Você acredita quando alguém diz que vai mudar ou só confia em atitudes? O gerente foi afastado imediatamente. Não houve gritos nem espetáculo, apenas silêncio e constrangimento. Alguns clientes aplaudiram discretamente. Outros ficaram sem reação, percebendo que já tinham sido cúmplices daquele tipo de tratamento em outros lugares. O homem negro observava tudo com calma, como quem já tinha visto aquela cena muitas vezes. Quantas injustiças passam despercebidas porque ninguém confronta. Dias depois, a crítica foi publicada. Não citava nomes, não expunha rostos, falava de racismo velado, de arrogância disfarçada de padrão, de restaurantes que se dizem sofisticados, mas servem desprezo. O texto viralizou. O restaurante perdeu clientes por um tempo, mas ganhou algo mais difícil: consciência. Você costuma apoiar negócios que aprendem com os erros? Meses depois, o crítico voltou ao restaurante. Foi atendido com respeito, sem saberem quem ele era. Sentou, leu o cardápio, comeu em silêncio. Ao sair, deixou apenas um bilhete. Hoje, não foi boteco, foi humanidade. E seguiu seu caminho, lembrando que o verdadeiro poder não está em destruir, mas em ensinar. Se essa história te fez refletir, compartilhe sua opinião nos comentários.